está falando aqui determine, esboce o domínio, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o domínio. Então, dá para definir como um matemático ou dá para definir como gente. Domínio é o seguinte: são os valores que eu posso jogar na função. Só isso. Sim. Muito bem, isso é domínio. De modo geral, né, as funções elas aceitam qualquer valor. Só que existem funções que têm algumas limitações. Por exemplo, essa aqui, que é uma raiz. Não pode ser negativa. Exatamente, não pode ser negativo, vamos dizer assim, o resultado final da continha que rola dentro da raiz, né? Sim. Então, tipo, x ele pode, y ele pode. O que não pode ser é menos x mais y quadrado. Isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a zero, é a regra. Uhum. Agora, muito bem, como nós temos duas letras, né? E nós temos uma equação, ou no caso, uma inequação sobre o domínio, isso de fato não vai ser um valor específico, né? Um conjuntinho de valores específico, na verdade, vai ser uma função Uhum. também, de certa forma, ou seja, é algo que dá para fazer um gráfico, que é algo assim bem conhecido até da gente quando a gente é até criancinha, né? Bem, na verdade nem tanto desse ponto de vista, porque eu passo o x para lá, né? Uhum. E daí eu tenho y quadrado maior ou igual a x, e daí eu posso fazer a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou ficar com mais ou menos a raiz de x. Isso aqui eu sei graficar. Apesar do gráfico ser meio tosco, né? Mas dá para graficar. É Uhum. uma raiz, tanto o lado positivo quanto o negativo. Me diz uma coisa, se essa questão caísse agora na sua prova, você saberia fazê-la? Sim, eu só, tipo, o domínio, eu sei montar lá o domínio, que você fala que x e y pertence aos reais, não, monta Aham. aquele modelinho. É só a parte de gráficos. Eu não sei como que eu sei como monta o gráfico, tipo, ou se tem que ser algo que eu tenha que ter na minha cabeça já antes da prova, que é assim. Ou se tem alguma Entendi. regrinha, tipo, ó, por que que a raiz de x é esse gráfico? Saquei, Grow. Bem, de fato, é uma coisa que eu sei previamente. Mas caso eu não soubesse previamente, eu tentaria fazer um vínculo com alguma coisa que eu sei previamente. Na verdade, tudo na vida é isso, né? Tipo, essa parada eu conheço melhor. É uma parábola, certo? Uhum. Tipo, se fosse x igual a y ao quadrado, se fosse o contrário, né? Poderia ser o contrário. É que nós estamos acostumados a escrever o y aqui e o x aqui, né? Mas você, nada impediria de você fazer o contrário, né? O x em cima e o y do lado. E Uhum. daí você teria uma parábola. Agora, vira um pouco a sua cabeça em 90 graus para a direita, tipo a guria do exorcista. Não parece uma parábola esse negócio que eu acabei de desenhar, só que deitada? Sim. Pois é o que a gente espera quando a gente tem uma situação como essa, porque se isso é uma parábola, né? Se essa parte aqui é uma parábola, quando eu reescrevo ela, de certa forma, tem que continuar sendo uma parábola, só que de outro ponto de vista. E é sempre assim, né? Entendi. Tipo, se fosse, por exemplo, uma reta, né? A equaçãozinha da reta que a gente está bem acostumado, y igual a x mais b. Beleza, isso é uma reta, tranquilo. Isso eu tenho certeza que você sabe que é uma reta, vai ter alguma Sim. característica dessa forma com y aqui e x aqui. Mas se eu isolar o x, por exemplo, eu vou ficar com, sei lá, y menos b sobre a. Primeira vez na vida que eu faço essa conta. Isso aqui também é uma reta. Na verdade, é a mesma reta, só que vai ser desenhada de outra forma, porque o x está isolado, sacou? Então, de modo geral, o x ficaria aqui em cima, o y aqui. Daí você teria algum outro detalhe diferente no gráfico. Provavelmente a reta teria uma outra inclinação e começaria aqui embaixo. Mas, tipo, se eu virasse minha cabeça 90 graus, eu viria o mesmo desenho da outra vez. Sacou? Entendi. Então, assim, resumindo toda essa balela que eu falei, você vai sempre se basear naquilo que você conhece. Eu tenho Tá. certeza que você conheceria o y ao quadrado, então você não Uhum. teria grandes problemas. Então, só entenda que, de fato, essa parada aqui ela é, vamos dizer assim, um símbolo que a gente usa para entender algumas coisas. Ela não é matemática, de fato. O que eu quero dizer é que isso não é uma função, beleza? Uhum.
em partes. Tu tem a parte positiva aqui e a parte negativa aqui, né? Sim. Essa parada não passa na regra do lápis, né? Tipo, uma vez que essa reta vertical cruza dois pontos, né? Significa que não é uma função. Mas dá para fazer o gráfico. O problema pede é para fazer o gráfico do domínio, tá feito. Né? Tá. Só que o problema ele pede uma outra coisa também. Ele pede esboce o domínio. Muito bem. O que eu desenhei, vamos dizer assim, é o limite do domínio. Veja, todos os valores de y que são maiores que isso estão valendo. Beleza? Tá. Ou seja, tudo isso que está azul aqui, incluindo a reta, ou seja, tudo acima, reta, incluindo a curva aqui, e tudo acima dela vale como pontos do domínio. Ou seja, se eu pegar esse pontinho aqui, que eu não sei quem é, mas é um valor de x e de y que está nessa região azul, ele poderia ser jogado aqui, beleza? Tá. É, Entendi. muito bem. Basicamente é isso. Então, Só que tem um outro detalhe também, né? Vamos entender que, como eu falei para você, esse negócio aqui ele não é muito matematicável, então ele cria alguns problemas. Por quê? Porque eu sei que essa região aqui de baixo vale também, sacou? sim. Que seria muito melhor de ser observável se a gente pensasse, por exemplo, no ponto de vista de módulo, né? Quando a gente pensa no ponto de vista de módulo, a gente reescreveria essa coisa aí sim, do jeito certo, que seria assim, ó. Uhum. Né? Quando a gente está trabalhando com módulo, a gente vê isso acontecendo com maior frequência. Ou seja, isso aqui sim é a resposta certa, beleza? Tá. Não é essa forma de escrever aqui, vamos dizer assim, uma forma resumida da resposta. Entendi. Essa é a forma certa, beleza? Ou seja, Beleza. os valores de y vão estar entre o menos raiz de x e o mais raiz de x. Ou seja, eu tenho que pegar também toda essa turma que está aqui, né? Por Uhum. quê, né? Vamos pensar assim um pouco mais precisamente na parada. Vamos pensar aqui, que aqui até que era tudo verdade, né? Aqui foi só para ajudar a fazer o gráfico rápido. Ele está dizendo aqui que o y ao quadrado é maior que x, né? Ou seja, os valores ao quadrado de algo, eles têm que ser maior que o valor do x. Muito bem. Só que os valores ao quadrado, eles podem ser negativos também, né? Pode. Só que eles vão acabar ficando positivos quando eu elevo ao quadrado. Sim. Então tem essa questão. Uh, por isso que vai acontecer essa situação aqui, né? Uhum. Porque, bem, é o que a conta está mostrando, né? Mas o que eu quero que tu entenda é que não é porque você vai fazer essa raizinha que você vai pegar só a parte positiva, entendeu? Porque existe essa característica devido ao fato de você estar trabalhando com uma desigualdade, certo? Quando a Uhum. gente fala do módulo, né, que poderia sair aqui, por exemplo, às vezes acontece isso, né? Por exemplo, foi o que aconteceu. Isso aqui até pode ser verdade, mas tu tem que escrever um módulo aqui. Uhum. O módulo, ele é um tamanho real. Então, independente de ser esse tamanho ser negativo ou positivo, o que importa é o tamanho dessa região, sacou? Sim. Então, por isso que independe aqui de tu tá pegando a parte negativa ou positiva. Note que, apesar de tudo isso, essas duas regiões azuis que a gente está desenhando, elas têm x's positivos, certo? Sim. Que é o que a gente precisa uma vez que a gente está dentro de uma raiz. A gente está dentro de uma raiz, está dentro de uma raiz. Esse x não pode ser negativo. Mas os valores de y podem, né? Os valores de y aqui são positivos, mas aqui são negativos. E Uhum. note o seguinte, se eu colocar um valor negativo aqui, por exemplo, menos 2, só um exemplo, Uhum. menos 2 vai ficar positivo, porque ele vai ser elevado ao quadrado, certo? Sim. Exato. Bem, só para resumir, né, que faz todo sentido do mundo a gente ter essa região aqui. Beleza? Então tem alguns detalhes que são importantes ficarem claros. Por isso, o que eu quero te dizer é, se aparecer coisas do gênero como esse, né, toma cuidado na hora da prova, que a resposta pode parecer muito óbvia,
mas não é tão óbvio assim, tá bom? Uhum. Tá. Tá, beleza. Show de bola. Agora tá certo. Com o módulo aqui, você está apresentando certo para o seu professor. Consequência é essa chatice, mas uma vez que a gente entende a simetria, tá certo. Muito bem. As minhas aulas, elas costumam ser bem participativas, porque, bem, se for para ver um cara fazendo conta, deve ter uns caras muito melhor que eu na internet, né? Ah, falta a parte de escrever, né? Você falou que sabe escrever, mas eu vou Sim. colocar só por desencargo de consciência. X e Y pertencem ao R2, tal que o X tem que ser menor ou igual que Y ao quadrado. É uma forma de escrever, tá? Tem outras formas de escrever. Preferi escrever dessa forma. Tem tantas formas de Sim. escrever, né? Escrevi várias. Perguntar, tem diferença se eu colocar, tipo, x menor ou igual a y ao quadrado ou inverter, né? Colocar y ao Não, quadrado? Maior, não faz. fazer a conta na frente do espelho não muda a resposta dela. Ah, então tá bom. Eu digo isso porque tem muito aluninho, criancinha que eu dou aula, que eles falam: ai, isso aqui não é a mesma coisa que isso, tu não trocou o sinal e tal. Não, pô. Se tu faz a conta na frente do espelho, não muda nada, né? A Sim. única coisa que tu tem que tomar cuidado é com o sentido da desigualdade, né? Ah, Então, sim. mas você falou certo, então não tem segredo. Show. Então eu estava falando sobre o fato de que se você quer ver alguém fazendo conta, o YouTube é bem melhor para isso. Então aqui a parada é ser participativo. Portanto, eu vou pegar uma questão parecida e pedir para você resolver. Só que eu quero que você resolva como se você estivesse fazendo uma prova, tá bom? Porque daí eu posso avaliar como que você está escrevendo e como que o professor vai te avaliar lá, né? O que ele pode descontar ou não, devido à forma que você escreve, se você está deixando passar alguma coisa, tá? Tá bom. Então, veja que essa questão é extremamente parecida com o que nós acabamos de fazer. Então, eu quero que você faça como se fosse para uma prova e me mande a foto depois no WhatsApp, tá? Durante a resolução, eu não fico respondendo coisa, de novo, porque na prova eu não vou estar lá para responder coisa para vocês. Uhum. Então, mesmo que você erre, não tem problema nenhum. É que nem no médico com dor, né? Bem melhor que a gente consegue mostrar melhor para o médico nossos problemas. Aqui é a mesma coisa. Se errar, não tem problema. Só me mande a fotinho de tudo que você fez. Vou estar por aqui, mas a princípio faça sozinho. Uhum. Tá bom.
Vou te mandar a foto. Beleza, vamos ver como é que ficou. Hum, seems good. Bem bonitinho, você encontrou um círculo, mas tem um detalhe. É Hum, bem errado. hum. Eu estou vendo um círculo, mas eu não estou vendo a região de fato dos pontos que você pode jogar, porque não é o círculo. Tá? Sim, No meu caso, não era a parábola só, era também essas regiões azuis. Então, tá, o que fica no ar é só o círculo, é a parte de dentro do círculo, é a parte de fora do círculo, o círculo pode, entendeu? entendi. Então, eu não daria certo nessa questão. Na verdade, eu daria meio certo por falta de atenção sua. Você tinha que mostrar que, na verdade, era toda a parte de fora, né? Sim, deixa eu... Por quê? Porque maior igual a 9. Então, é para fora do raio, sacou? Sim, Incluindo o raio, né? Porque, resumidamente, a raiz lhe permite o zero, que é tá. onde você pega o raio lá. Show? Então, Então, sempre tem que mostrar a região. é, Tá, é. Ele pediu para esboçar, né? Se pediu esboço, tem que esboçar certo. tá. Tá bom. Ah, então tá bom. Seria interessante também, assim, só por uma questão documental, né? Uma vez que você está fazendo uma prova, a prova é um documento, você poderia deixar do lado dessa paradinha escrita aqui. Essa é uma equação de circunferência centrada na origem com raio 3. Tipo, Tá. beleza. Daí agora você vai lá e desenha isso, né? Porque pessoa que não sabe absolutamente nada de matemática, vamos supor assim, Uhum. eu entenderia por que que disso veio isso, né? Então, tipo, se você vai ler um artigo científico, por mais que ele, vamos dizer assim, seja escrito para pessoas da área, ele explica esse tipo de detalhe, sacou? Uhum. Então tá. Tá. Vamos ver a próxima questão. Calcule o limite. Isso aqui é bem questãozinha de cálculo 2 mesmo, porque é uma de duas variáveis, né? Sim, é. Então, para fazer de duas variáveis, a gente tem algumas formas assim, e não são nem um pouco simpáticas, nenhuma delas. Porque o limite lá de uma variável ele é meio tranquilo, né? Mesmo depois que Sim. você aprende L'Hopital, então fica muito fácil. Agora, quando tem duas variáveis, a gente tem, na verdade, a única forma de fazer, para valer mesmo, é pela Teorema do definição, né? confronto, ele falou uma vez. Oi? Do teorema do confronto, ele falou. É, sim, que é a definição. Sim, O que é meio bosta, assim. Mas a gente vai fazer de uma forma mais leve para começar, tá bom? tá bom. Até porque se não tiver limite é melhor. Daí, vamos dizer assim, para provar que uma coisa não existe ou não é verdade, é mais fácil do que provar que uma coisa é verdade na matemática. Verdade, Sim. isso funciona também na vida real. Por exemplo, para provar que eu sou corno, a única coisa que eu preciso é provar que a minha namorada ficou com outro cara, certo? É, Agora, para provar que eu não sou corno, não tem. Porque eu teria que estar 100% do tempo com a pessoa vendo ali e tal. Entende o que eu quero dizer? faz sentido. Então, provar que não existe o limite é mais fácil. É só não passar na regra. É, A regra é o seguinte: a gente vai testar caminhos e se dois desses caminhos tiverem respostas diferentes, forem para limites diferentes, significa que o limite não existe. Beleza. beleza. Então, vamos torcer para que não exista o limite. A gente pode, por exemplo, testar, testar valores no primeiro momento, assim, né? Por exemplo, vamos jogar os valores primeiro aqui, né? Para começar bem de leve. Ele está falando que o x é menos um e o y. Se eu fizer isso, vai ficar menos um ao cubo, porque vai que tá trolando também, né? Vai que não tem problema nenhum esses valores aqui. Sim. Então sempre tem que testar. Menos um
ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 mais 1, já deu zero em cima. 1 menos 1, 0 sobre 0, deu PO. Agora, bem, o que a gente pode já fazer para dar uma simplifications para a gente aqui, sem apelar para substituir o y por uma função de x, é dar uma fatoradinha. Porque esses polinômios aqui, eles são bonitinhos para dar uma fatoradinha, né? Claro, fatorar nem sempre é algo muito simples, né? Mas nesse caso é porque a gente observa que tem x ao quadrado e y nos dois termos de cima. Sim. É só deixá-los em evidência agora. X ao quadrado e y nos termos de cima talvez já nos ajudem. X ao quadrado y, para transformar nesse cara aqui é x, mais, para transformar nesse cara aqui é y, certo? Então, se Sim. der o chuveirinho, volta esses caras. E na parte de baixo a gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso é bem legal, porque o binômio da diferença é um produto notável que a gente aprende quando é criança. Esse cara é a mesma coisa que x mais y vezes x menos y. Não sei se você lembrava disso. Sim. Ah, show. Então você não tá cega na matéria, não. Então, legal, né? Olha só o que aconteceu aqui. Cortou. E quando corta, normalmente indeterminações desaparecem, né? Isso é bem legal. Pode ser que isso já resolva o problema para nós. Vamos lembrar que a gente estava falando de um limite onde o x tendia a menos 1, né? Y1. Será que vai ter problema agora? Acho que não vai ter mais. Menos 1 ao quadrado vezes 1, dividido por menos 1, menos 1. 1 menos 2, né? Menos meio. Menos meio. Parece que chegamos numa resposta sem maiores problemas. Legal. Sim. Bom, então a gente provou para todo aqui. É porque a gente, veja, conseguiu desaparecer com a indeterminação, né, sem precisar ficar testando caminhos, que era o que eu pensei que ia acontecer de fato. Né, porque às vezes tu não consegue sair da indeterminação num limite de várias variáveis, como esse caso. Daí o que, que a gente normalmente faz? A gente testa caminhos. A gente poderia dizer, por exemplo, que o y é x, ou que o y é x ao quadrado, ou que o y é x ao cubo. Porque são caminhos que passam pelo ponto que está sendo avaliado, né? Veja, diferente de um limite lá da primeira, de uma variável só, que tu se aproxima pelos ladinhos, assim, como aqui a parada é 3D, então meio que tu tens uma bola aberta, a gente chama. Então tu pode se aproximar dessa bola por retas, por parábolas, existem muitas possibilidades. Então o que a gente costuma fazer é isso. Caso não tivesse acontecido essa maravilha de resposta aqui, a gente substituiria o y por exemplo, x ao quadrado. Veria qual é a resposta que dá. A gente substituiria por x mesmo, que é o caminho da reta. Veria. Então, se tu fosse testando caminhos e todos batessem na mesma resposta, que é o que vai acontecer se tu fizer aqui, vai dar tudo menos um meio. Então, dava para se supor que o limite era isso que você estava chegando. Mas não era uma prova, como eu te expliquei a questão do corno lá. Tá. Então, a prova seria você fazer pela definição, que era aquilo que o teu professor falou lá do confronto, né? Sim. Beleza. Você consegue ver comigo um limite aqui que eu tenho anotado? Pode mandar. Que é o limite, né? Daí x e y tendendo a zero. Ah, tu não vai me mandar a foto? Tá bom. Ah, Limite. Eu acho melhor você me mandar a foto, que vai que, né? Vamos trabalhar com as fontes primárias. é esse aqui. Deixa eu cortar aqui. Arrumando isso. Vamos ver. Que foto linda, hein?
É de um caderno. Né? Bem, girada, vamos girá-la. Tá, bem, esse problema aqui parece bem semelhante ao que nós estávamos fazendo, né? Sim. Só que eu tenho anotado aqui que ele não existe. E o professor, ele fez por caminhos. Eu queria entender, tipo, por quê? Por que que ele não existe? Ele fez por caminhos e provou que não existe por caminhos. Isso mesmo. Tá bom. Eu sei que ele não existe porque quando ele fez por um caminho e fez pelo outro, deu resultados diferentes. Isso eu sei que daí o limite não existe, né? Ele tinha que dar o mesmo resultado. Só que eu não entendi por que que ele escolheu fazer por caminhos, sabe? Aham. Ah, muito bem. Deixa eu pensar aqui. Bem, na verdade, podemos já ir testando os caminhos, né? Uhum. Agora, por que que ele fez por caminhos? Porque diferente do caso que eu fiz, Hum, quando ele tentou fazer a simplificação, ele não conseguiu. Não dá hum, para simplificar aqui, né? Diferente do meu caso. Por exemplo, eu posso fazer o binômio da diferença aqui, x mais y, x menos y, mas como é que eu vou simplificar esse cara de baixo aqui? hum. Não tem o que fazer, entendeu? Esse cara de baixo ele não é um produto notável, sacou? Eu posso Sim. até te mandar aqui, veja só, um negócio que eu tenho bem legal de produtos notáveis. Vou te mandar aqui. Pronto, tá na mão. Tem alguns carinhas ali para a quadrado mais b quadrado, mas perceba o BO. Esses carinhas, eles têm sominhas do lado, tá vendo? Uhum, não ia cortar. Não ia cortar, porque ia ter essa sominha continuando dando problema. Podemos até Uhum, tentar. Eu acho interessante fazer uma coisa que o professor não fez para ver um outro caminho, né? O problema dos professores na faculdade é que, de modo geral, eles têm muito pouco tempo, né, para ficar mostrando exemplos. Então, eles sempre vão pelo caminho certo. Só que quando a gente está fazendo conta, a gente normalmente não vai pelo caminho certo, não vai só pelo caminho certo, né? Às vezes a gente está até fazendo uma conta certa, mas por um caminho que não vai chegar na resposta. Essa é a questão. daí a gente acaba perdendo tempo, né? E tudo mais. Exato. Então é bom saber que isso pode acontecer, né? Veja, é, se esse humano saísse daqui, até daria para cortar isso com isso, né? Só que, Uhum, pô, tá no denominador. Aí é BO. O que daria para fazer, por exemplo, um caminho bem bizarro, seria fazer um sobre aquilo, né? Aí ficaria. Só que aqui já tá virando um negócio meio escroto, né? que Tipo, daí, tipo, não faria sentido, teria que ser realmente daí por não é caminho. que não faria sentido. Isso aqui tá certo matematicamente. Agora a questão é, vai chegar na resposta legal? Vai ser fácil? Não sei. Por exemplo, agora já dá para quebrar a parte de baixo aqui. Hum, Pelo menos já dá, porque, né, eu vou ter duas frações. Porque agora esse mano tá no numerador, não no denominador. Mas até que ponto isso aqui vai ser bom, né? Não sei. Realmente não sei. Acho que não vai é. dar em nada. Então, se for Ó, pensar por, tipo, pela quantidade de trabalho, o outro a gente, se der muito trabalho, pode tentar fazer por caminhos. Isso, eu basicamente. acredito que aí na sua universidade eles não vão cobrar caminhos, eles não vão cobrar formas tão difíceis de fazer conta, não. Sim, X mais Y, agora, a questão de ser trabalhoso ou não é meio relativo. tá. X menos Y. Os dois valem zero, né? Sim. Daí aqui dá zero sobre zero, ou seja, dá cocô, aqui também. Não foi legal esse caminho. Muito bem, deu uma indeterminação. Isso não significa que você não extraiu informações disso. Deu uma indeterminação, legal. O que que a gente faz quando dá a indeterminação e eu não consigo simplificar, como foi o caso aqui? A gente testa caminhos. Você sabe testar caminhos? É mais ou menos. Como eu estava falando, você vai supor funções. Tá. Então eu vou supor que o y é um kx, porque daí eu estou pegando todas as retas que passam na origem. Uhum.
Então, eu vou ficar agora só com o limite de x tendendo a zero. Vai ficar x ao quadrado menos kx ao quadrado. X ao quadrado mais kx ao quadrado. A gente vai ficar com x ao quadrado de 1 menos k ao quadrado. Certo, mano? E Uhum. x ao quadrado é a mesma coisa, só que mais, né? Sim. Bem, olha só, agora tem x ao quadrado, dá para cortar. Não tem mais indeterminação, chegamos num valor de limite. 1 menos k ao quadrado, 1 mais k ao quadrado, legal. Se eu Uhum. fizer um outro caminho e dessa mesma resposta, então pode ser que a gente tenha um limite. Vamos testar um outro caminho. Vamos testar agora. Bem, eu testei esse. Agora X igual a K. eu vou testar agora y igual a kx ao quadrado. Vamos ver se bate a mesma coisa. Então, em vez de eu ter ali o x, eu vou pôr x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou ficar bem passo a passo aqui. X à quarta. Bem, eu posso de novo deixar o x ao quadrado em evidência. Uhum. Ficar com 1 menos k quadrado x ao quadrado. E mesma parada aqui. Muito bem. O limite está mandando o x ir para zero. Bem, aqui corta, né? Então, a determinação, vamos dizer assim, desapareceu. Só que quando eu Uhum. jogo o x indo para zero, aqui zero a zero, vai ficar 1. 1/1. Não. É. Ou seja, 1 não é a mesma coisa que isso, né? Sim. Porque aqui, dependendo do valor que eu jogo para k, eu vou ter valores diferentes de 1, certo? Sim. O único valor que de fato valeria, né, a resposta é se o k fosse zero. Só que se o k fosse zero, y seria zero, aqui seria zero, nós estaríamos falando de um caminho específico, sacou? Do caminho do eixo vertical na prática, onde o y é zero, né? Sim. Pois é. Então, o que a gente conclui? Que a gente pegou caminhos diferentes e chegou em respostas diferentes. Uhum. Sendo assim, a gente tem que afirmar que o limite não existe, beleza? Beleza. Então a gente conclui dessa forma. Vamos concluir aqui. Como pegamos dois caminhos diferentes e chegamos a respostas diferentes, significa que o limite não existe. Isso a gente aprende lá em cálculo 1 ainda, Uhum. que o limite ele só existe se for a mesma resposta por todos os caminhos. Só que quando a gente está testando, quando a gente está estudando lá o cálculo 1, que só tem uma variável, a única coisa que a gente avalia é pela esquerda e pela direita, né? Uhum. Então, a gente faz essa avaliação pela esquerda e pela direita. Aqui a avaliação são caminhos, as equações diferentes que podem passar pelo ponto. Tá. Beleza? Beleza. Tá. Agora, de novo, vou pedir para você fazer uma. Tá bom? Tá. Deixa eu pegar aqui. Just a second. Show de bola. Saiu um interessante. Bem, vou ter que abrir uma outra folha, então deixa eu salvar essa. Esse é o seu, faça de novo como se estivesse para a prova. Em passo a passo, não cometa erros de detalhezinhos, como da outra vez. Estou te mandando aqui o que eu acabei de fazer, tá? Uhum. Para te ajudar. Vou no banheiro e já volto, tá? Tá bem.
Te mandei. Vamos ver. Oi, te mandei ali. Aham, vamos ver. Bem, parece que você chegou num valor. O valor que você chegou foi do menos um. Uhum. Uhum. Interessante. Eu tinha chegado em dois, que loucura. Ixi. O que será que nós fizemos diferente? Deixa eu perceber seu erro, ou meu erro, sei lá. Você reescreveu pelo Rainbows, e daí depois você cortou com o cara de baixo. Uhum. Uhum. E sobrou só esse maninho. Daí você colocou 2 menos esta paradations. Por que que você levou ao quadrado? Não sei. Nossa, eu acho que eu vi alguma coisa errada. Não foi isso, né? Foi. Tá bom. Vai ficar 2 mais 2 vai ficar 4, né? 4 Ó, dividido por presta 2. atenção. Confiança. Você realmente está muito melhor do que eu imaginei que estaria. Então, na hora da prova, faça as coisas com confiança, porque nesses meus anos de professor, eu reparei que esse tipo de erro besta não é porque você foi desatenta, e sim porque você não estava confiante durante a resolução, tá? Tá. Mais confiança aí no que você está fazendo. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Determine. Bem, eu tô seguindo, tá? Caso tenha alguma questão que tu queiras fazer com maior pressa, a gente pode fazer. Eu tô só Não, seguindo aqui. pode ser Tá? essa. Daí depois eu queria ver só uma da lista 4. Se der tempo, vamos ver. Sim. Determine caso exista o valor de m que seja contínua no ponto. Muito bem. Se essa questão caísse na tua prova, tu saberia começar ela agora? Eu faria o limite dessa função, né? Ótimo. Faria o limite para quê? Por quê? Porque ele pergunta, olha, ele fala, determine caso exista o valor de m, para ver se ela é contínua no ponto 00. Uhum. Porque aqui está mais o argumento, é mais necessário argumentar do que fazer a conta de fato, né? Sim. Muito bem. Então faltam argumentos aí. Você falar que vou fazer o limite sem um motivo, não me responde muita coisa, entendeu? Sim. O negócio é o seguinte: quando a gente está procurando verificar se uma função é contínua, ela tem que seguir algumas regras. Por exemplo, ela tem que seguir 3 regras, basicamente. Escrevê-las. Para que uma função seja contínua num ponto, ela deve seguir 3 regras. Primeira, a função deve existir no ponto. Isso já está garantido pela essa parte aqui, ó. Ele está dizendo que a resposta é m Uhum. quando o x e o y é zero. Então eu já tenho ela definida, ela tem um valor m. Uhum. O limite deve existir no ponto. Muito bem, só que para o limite existir, se a gente estivesse falando de uma variável só, tu terias que verificar pela esquerda e pela direita. Sim. Aqui, como a gente está falando de uma função de várias variáveis, a gente tem que fazer igual fizemos no problema anterior. Resolver o Uhum. limite, levando em conta ou uma simplificação, ou o caminho, ou o teorema do confronto, etc. Então tem que fazer o limite. E, finalmente, o valor da função no ponto deve ser igual ao valor do limite. Deixa Beleza? eu perguntar uma coisa. Diga. Será que a gente pode, tipo, voltar para essa questão depois, se der tempo, e fazer a última que eu falei? Porque essa última eu fiquei muito em dúvida. Tá. Que daí, tipo, se pelo menos eu tiro a dúvida dessa. Qual questão? É da lista 4, da última lista que eu te passei, e a questão 2 lá, que fala do paraboloide. Tá bom. Ah, integral tripla, velho. Vai cair até isso na prova. Tá, mas isso aqui é exame? Porque isso aqui é matéria de outra parte, outra época do curso.
Então, ele passou. Isso. E tem bastante coisa, velho, pra uma prova só. Quando que é a tua prova? Vai ser segunda? Bastante coisa. Mas você não parece estar muito mal, não. Seja o sólido limitado acima pelo paraboloide, abaixo pelo plano e dentro do cilindro. É, aqui tem que saber desenhar essas coisas. Na hora da prova você não vai poder usar computador, nada, né? Não, Use uma não, integral não. para calcular o volume da região descrita conforme a seguir. Tá. Esboce a região de integração, defina a região utilizando a mudança de variável para coordenadas polares. Mas a gente tá falando de um bagulho 3D, mano. Calcule o volume pela integral dupla, considerando a mudança de variável do item B. Tá. Bem, acontece que a gente tem que fazer mudança de variável e tal, mas assim, para fazer o esboço não precisa. Tá. Na verdade, precisa. Não mudar a variável nesse primeiro momento, mas reescrever. Paraboloide é até fácil de entender, né? Uhum. A gente pensa, ai, paraboloide e tal, pô, tá no nome já, parábola. Então, se a gente, por exemplo, ignorasse um deles aqui, pensasse nisso aqui só em 2D, isso aqui claramente é uma parábola virada para baixo com vértice no 9, né? Sim, É, sacou? Só que, pô, o bagulho é 3D, então vai ser negócio 3D. Pô, entendi. facilita um pouco, assim. Só para ter uma ideia do começo. Uhum. Agora a gente tem um cilindro que está escrito de um jeito meio tosco. Porque ele, normalmente, quando a gente vê um cilindro em 3D, ele vai, de modo geral, a equação do cilindro em 3 dimensões ele é assim: x menos x0 ao quadrado mais y menos y. É tipo a circunferência. Entendi. E não é o que está aqui, né? Não. Então, o que a gente precisa fazer? Completar quadrados. Ou seja, antes de pensar em fazer uma conversão para polares, vai precisar reescrever essa equação em cartesianas mesmo, utilizando a coisa de completar quadrados. Uhum. Provavelmente teu professor falou sobre completar quadrados, né? Hum, Falou, não falou? Eu não lembro de ter Ah, citado. então você tá bem na merda. Me desculpa, mas é o fato. Porque completar quadrados por si só já é uma coisa muito chata. Tipo, é assunto de ensino médio, mas é um assunto meio confuso. Quando eu tenho que ensinar isso, eu fico até mal, porque ele é confuso, é uma coisa confusa de explicar para as pessoas. Mas a ideia é o seguinte: vamos pegar essa equação e vamos separar a parte que tem x. Então, por exemplo, vai ficar x ao quadrado menos 2x, beleza? E vai ficar, por exemplo, agora a parte do y ao quadrado menos 2y. E aqui pode ficar menos 1. Bem, quando a gente olha para esse negócio aí, a gente pode imaginar, certo? E vamos dizer assim, essa partezinha, ela pode surgir de um x menos algum número ao quadrado. Claro, além disso vai aparecer um número ao quadrado, se a gente fizer o trinômio quadrado perfeito, né? Imagina eu pegar só essa parte aqui, opa, se eu pegar só essa parte aqui e fazer o trinômio quadrado perfeito, ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Eu acho que Uhum. isso não tem problema para você. De Sim. certa forma, a gente consegue comparar esses dois caras, não é mesmo? Uhum. Isso. Então, batendo o olho assim, a gente consegue até imaginar, ou melhor, até concluir já de cara, que o x0 é 1, concorda comigo? X0 é 1, tá. É, Uhum. porque se não for 1, qual outro número seria para que aqui fosse 2x e aqui também? Já que a gente está querendo transformar, certo? Sim, sim. Isso, então o x0 tem que ser 1. Mas daí você pode estar se perguntando, beleza? Mas e esse cara aqui vai para onde? Por enquanto ele não vai para lugar nenhum. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que esse negócio aqui, ele pode ser reescrito como x menos 1, certo? Ao quadrado.
Uhum. A gente sabe que durante esse processo vai surgir um 1. Então, se vai surgir um 1 e eu quero que fique igual a essa coisa, eu tenho que diminuir esse 1 que vai aparecer. Não é mesmo? Uhum. Sim. Então, a ideia é essa. A mesma lógica para o outro cara lá, do Y. Não vou nem conversar muito, para não confundir ainda mais. Beleza? Sim. E agora, igual menos 1. Então, olha, estamos nos aproximando da forma que a gente sabe que é a equação de um cilindro no R3. Né? Note, a gente tem que saber que essa é a equação do cilindro no R3. Vamos dizer assim, são conhecimentos prévios que você precisa para conseguir resolver esse problema. Tá bom? Tá. Então, agora que a gente sacou essa parada, a gente pode passar esses menos uns para o outro lado e a gente vai chegar numa equação bem legal. Vai 2 para lá, subtrai, fica 1. Né? Uhum. Ou seja, a gente reescreveu essa equação aqui de um jeito que agora a gente consegue bater o olho e saber como é que é esse cilindro. Esse Uhum. cilindro, ele é bem, ele, vamos dizer assim, ele corre em Z, já que não tem Z, né? Ele é centrado no ponto ali do plano x, y, 1, 1, né? X igual a 1, y igual a 1, e o raio é 1, beleza? Uhum. Claro, quando eu olho para isso aqui, eu não tenho ideia. Mas quando eu transformo nisso aqui, as coisas ficam extremamente claras. Então, por isso que você sempre vai precisar transformar utilizando esse negócio que eu fiz aqui, que é o completar quadrados, tá? Não Tá. tem muito jeito de completar quadrados fora do que eu acabei de te explicar. Como os números aqui eles eram um pouco simples, né? Foi meio que simples de fazer. Mas às vezes é meio complexo. Né? Às vezes tu vai estar com frações, coisas assim. Então a tua ideia vai ser sempre comparar, sacou? Veja, o detalhe que resolveu a conta foi essa comparação que a gente fez aqui. Na hora que eu comparei esses dois termos, eu percebi, a única forma deles serem iguais é se o x0 for 1, não é mesmo? Uhum. Sim. Agora, se aqui fosse o número 4, por exemplo, o x0 teria que ser 2, porque 2 vezes 2 é 4, né? Sim. E assim sucessivamente. Muito bem. Ótimo. Agora que nós temos esta figura e nós temos este bagulho aqui, agora a gente pode fazer o esboço. Tá bom? Então aqui eu vou dizer que é o Z, aqui é o X e aqui é o Y. Tem que ser nessa ordem, senão tá errado. Porque Tá. segue a regra da mão direita dos dedos, né? Faz a pistolinha ali, daí você. Cada dedo é uma letra, aquela história. Uhum. Não é qualquer ordem que vale, tá? Mas se bem que como a gente está pensando em coisas circulares, teria simetria. De toda forma, a gente tem um paraboloide que, de acordo com o negócio aqui, né, que eu estava explicando, se eu matar o y, eu vou ficar com z igual a 9 menos x ao quadrado. Muito bem. Ou seja, se o x for zero, o y for zero, né, ignorando ou não o y, eu vou ter que o ponto máximo, né, claramente é o z igual a 9. E Uhum. ele tem toda essa simetria, por não ter termos quebrados e coisas do gênero, então ele é um paraboloide simétrico ali com vértice em 9. Então eu posso colocar o 9 aqui, e agora eu vou pensar nessa projeção que ele vai ter aqui no eixo X, que é o cara interessante para nós aqui, né? Sim. No plano XY, o plano XY que é o cara interessante para nós. Eu sou péssimo de desenhar essas coisas, mas eu acho que você está entendendo que isso aqui é um paraboloide, né? Sim. Tá. E essa é a projeção ali. Acho que aqui se ficaria mais visual se eu batesse aqui. Bem, de toda forma. Agora que nós temos o paraboloide, nós temos que entender onde que ele está alcançando o eixo, o plano XY. Bem, Uhum. o plano XY é quando Z é zero.
Se a equação é z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, eu coloco o zero aqui e percebo uma equação de circunferência, né? Sim. Ou seja, o raio é 3. Então ele formou uma circunferência de raio 3. Uhum. Beleza? Aqui Sim. vai ser menos 3. E também. E agora vai vir uma coisa extremamente bizarra, até para mim. Tá, Porque esse cilindro, ele não está centrado na origem. Ele está centrado no 1, 1. Ele está centrado, tipo, nesse ponto. Que é 1 para x, 1 para y, né? Uhum. E ele cresce em z. Cara, para baixo também, mas o que importa é que é para cima, porque o enunciado falou que a gente está limitado pelo plano XY, né? Sim. Então, o raio é 1, portanto, nossa senhora, como é que eu vou desenhar esse negócio aqui? Tá, daí, tudo isso só para esboço, né? Uhum. Agora, o que o problema quer mesmo? É o sólido limitado acima pelo paraboloide e abaixo pelo plano. Como assim? Acima pelo paraboloide. Ah, tá. Abaixo pelo plano e dentro do cilindro. Acima pelo paraboloide, abaixo pelo plano. Tá. Cortou aqui embaixo e dentro do cilindro. Como assim? Nossa, dentro do cilindro. Tá, então. Tá, eu acho que eu entendi. Ele quer tipo esse sorvetinho, mais ou menos. Não sei. Talvez ele queira isso aqui, né? Ele quer tipo a coisa meio cortadinha aqui em cima, sacou? Uhum. É esse cara. Bem, daí você tem que fazer a integral, né? Só que a integral ela não vai ter tanto segredo agora que a gente fez o desenho, né? Porque a gente vai ter a parte em Z, a parte em Y, a parte em X. Então, se eu te falar que ele fez, tipo, ele fez um gráfico, não fez em 3D, e ele fez um círculo com raio 2 para esse exercício. Por isso eu tô falando que eu não entendi, porque Ah, ele ele, fez. pra mim Tu não tá fez entendendo o que eu tô falando aqui? da Tudo que área. eu fiz você entendeu. Aham, Então quem falou merda foi teu professor. Porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo aqui, você tá entendendo o que eu tô falando, né? sim. Então acho que Não, teu professor comeu bola. ele fez tipo um gráfico X e Y normal, sem ser 3D, e daí ele fez um círculo e colocou, tipo, que vale 2 no Y e 2 no X, tipo, um raio com o diâmetro, né? 2 no caso, não raio. Mas enfim. Jânio, aí do Paraná. Ó, se bem que eu também adoro ser do Sul, nosso sotaque é o mais lindo. Quando eu morava em Portugal, eu tinha uma amiga que estudava gramática lá, eu falava, nossa, nosso sotaque é muito melhor. Bem, o negócio é o seguinte, infelizmente eu não posso terminar a conta, mas o que eu vou te falar é, essa parte aqui, ela vem da projeção aqui embaixo. Então, basicamente é você dizer que o Z é zero. Então, tipo, eu tô fazendo meio rápido aqui, né? Tudo Então bem. aqui tu vai ficar com isso. E aqui tu vai ficar só com as limitações em x, por exemplo, que é o menos 3 e o 3. Só que Uhum. fazer essa conta em cartesiano é uma bosta. Tu vai ter que fazer em polares, né? Uhum. Daí tu vai converter isso aqui para polares. Converter para polar é basicamente dizer que x é r cosseno θ, y é r seno θ, joga lá nas equações, isso, né? Transforma tudo em r e θ, as tuas variáveis, e pronto. E o z é z, né? O z não muda quando a gente está falando em coordenadas cilíndricas, que vai ser o que você vai trabalhar. Tá bom? Tá Então, bom. isso aqui eu acho que você consegue terminar a conta. É que o teu professor explicou mal mesmo. Acho que ele estava enrolando a turma. Que não tem nada de 2 aqui nessa conta. Então, às vezes o professor erra no meio lá, não fez exercício antes, né? Pode ser. E não foi meu caso aqui, que eu estava trabalhando com eles antes da aula. Show de bola então, precisando de mais é só falar, tá? Infelizmente eu não posso dar aula É, amanhã, porque eu vou fazer uns negócios.
Mas talvez à noite role. Eu vou ver que hora eu volto pra minha casa, daí eu te mando uma mensagem, qualquer coisa, tá bom? Tá bem. Daí eu queria ver depois com você também